Meus amados irmãos, vos saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto os meus irmãos encontram, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28. E escapando nós, verificamos que a ilha se chamava Malta. E os nativos usaram para conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, acolheram a todos nós, por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado um feixe de gravetos para colocar no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendurada na mão, disseram uns aos outros: certamente este homem é homicida, e visto que escapou do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, ele, sacudindo a víbora no fogo, não padeceu de mal algum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de esperar muito tempo, e vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudaram de parecer e diziam que ele era um Deus. Amém. Pode tomar o seu assento. Quantos desejam ouvir a palavra de Deus? Meus queridos irmãos, nós estamos iniciando mais um ano e nós sabemos que as promessas de Deus, elas são feitas pelo menos de duas formas. A promessa que Deus faz coletivamente, a promessa que Deus faz para um país, para uma cidade, para um povo, para uma igreja, para uma família, e tem as promessas que Deus faz de forma individual. Aquela promessa que Deus fez a você, de forma particular. Aquela profecia que você recebeu, aquela visão que você teve, aquela orientação que Deus lhe deu. Certo é que eu estou diante de muitas pessoas, para não dizer todos, que têm uma promessa particular de Deus. Quantos aqui têm uma promessa particular? Algo que Deus lhe disse. Paulo recebeu, pastor Oséias, de Deus uma promessa, que Paulo seria testemunha de Cristo diante dos maiorais da terra, que Paulo seria testemunho diante dos reis da terra. E o próprio Deus revelou a Paulo que Paulo iria a Roma. Quem revelou que Paulo iria a Roma? Vamos lá, irmãos, quem revelou que Paulo iria a Roma? Quem prometeu que Paulo iria a Roma? Paulo entra num navio para ir para Roma. Paulo foi atrás, Paulo acreditou. Se Deus disse que eu vou. Se Deus falou que vai me colocar lá, então eu acredito. Paulo entra, pastor Maurinho, no navio sentido a Roma. Capítulo 27. A Bíblia diz que a viagem era difícil. A viagem era. Mas quem disse que Paulo ia a Roma? Então diga para o teu irmão: não é porque Deus falou que vai ser fácil. Mesmo Deus falando, possa ser que seja difícil. Já começou difícil. Para não ficar só nisso, no meio da viagem, tiveram que aliviar o navio, jogando as fazendas no mar. A carga do navio foi jogada no mar. Diga comigo: prejuízo. Mas quem disse que Paulo ia a Roma? Mesmo Deus falando, possa ser que no trajeto haja prejuízo. Mas não ficou só nisso. A viagem continua. O comandante tenta encostar numa ilha porque a tempestade estava muito forte e o navio trava. O navio para. O navio encalha. Mas quem falou que Paulo iria a Roma? Mesmo Deus falando, tem hora que trava tudo. Mas não ficou só nisso. O vento aumentou. O vento cresceu. As ondas subiram. E o comandante entendeu que o navio seria quebrado. O comandante entendeu que o navio iria afundar, como realmente afundou. Mas quem falou que Paulo iria a Roma? Deus. Se Deus falou que Paulo iria a Roma, por que está acontecendo tudo isso? Você vai entender daqui a pouco. Certo é que Deus revelou a Paulo que nenhum tripulante morreria, mas que o navio ia afundar. Pastor, por que o navio afundou, mas ninguém morreu? Porque Deus prefere salvar as pessoas do que as coisas.
Eu quero que você levanta comigo a sua mão ao céu, as duas, bem alto. Cuidado para não salvar o navio e perder tua família. Cuidado para não salvar o navio e perder tua salvação. Cuidado para não salvar o navio e perder teu ministério. Deus está dizendo, pessoas são insubstituíveis, as coisas não. Navio Deus dá outro, casa Deus dá outra, carro Deus dá outro, porta Deus abre outra. E eu vim aqui te dizer essa noite que você pode até ter perdido alguma coisa, mas Deus vai te preservar vivo, Deus vai te guardar como tem te guardado. Diga glórias a Deus. Mas vamos lá, capítulo 28, pastor Marcos Angel, a Bíblia diz que o versículo 1 começa assim: e escapando nós. Irmãos, se eu falasse só sobre o versículo 1, o pastor Oséias podia dar bênção apostólica sobre vocês. De 2020 para 2021, morreu mais de 650 mil pessoas só no nosso país. E no dia 7 de janeiro de 2022, você pode levantar a mão e dizer, e escapando nós. Só quem escapou, levanta a mão. Não, levanta bem alto, você vai dar um grito agora que até o teto vai tremer. Deixa eu te dar uma notícia boa, você está vivo. Deus te preservou para um novo tempo, para um novo momento, para uma nova época, para uma nova fase, para um novo nível, para um novo... Você pode dar glória a Deus porque você escapou. Diga para alguém, nós escapamos. Nós escapamos. Paulo e os tripulantes escapam. Quando eles chegam na ilha, preste atenção, quando eles chegam na ilha, é inverno, é o quê? É inverno, está fazendo frio. Pastor Oséias, não está só fazendo frio, está chovendo. Está fazendo frio e está chovendo. Mas a Bíblia diz que os nativos acenderam uma grande fogueira por causa do frio e por causa da chuva. Repita comigo bem alto: por causa do frio e por causa da chuva. Espera aí, pastor, me ajude a entender, eu vou te ajudar. Eles acenderam uma grande fogueira enquanto a chuva caía. Está escrito. Eles acenderam uma grande fogueira enquanto a chuva. Pergunta para o teu irmão, mas tem como? Tem como acender fogo debaixo de chuva? Quando está chovendo é clima para fogo? Quando está chovendo é hora de acender fogo? E se eu te disser que tem uma caravana de gente que não precisa de clima para ter fogo? E se eu te disser que tem um povo que pode dar 2022, 2023, 2024, 2030, 2050, tem um povo que nem o frio e nem a chuva vai apagar o fogo? Levanta comigo as duas mãos aos céus. Pastor, o que é acender fogo debaixo de chuva? É você acender enquanto o outro apaga. É você dar glória a Deus do lado de alguém que está dormindo. É você glorificar alguém enquanto alguém está inerte. É você acreditar no poder e no carisma do Espírito Santo numa época em que até pentecostal se declara reformado. Pastor, o que é acender fogo debaixo de chuva? É no ano 2022, com a tecnologia e a ciência avançada, você dizer, sou da Assembleia de Deus, ainda falo em língua, ainda acredito em profecia, ainda dou glória a Deus, ainda falo línguas estranhas. Levanta a mão só quem tem a fogueira acesa. Segure a mão levantada lá em cima, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Eu estou chegando lá. Daqui a pouco é igual carro a álcool, eu sou mineiro, você tem que ter paciência. Mineiro é devagar. Levanta a mão bem lá em cima, bem lá em cima. Eu quero que você pergunte para duas pessoas assim: tem fogo aí ainda ou a chuva já apagou? Tem fogo aí ainda ou 2021 apagou? Só os crentes renovados e pentecostais levantam a mão e por um minuto dê glórias a Deus. Porque Deus está prometendo esta noite a nós mais uma vez, pastor Oséias, em 2022 a fogueira vai se manter acesa.
Em 2022 Jesus vai continuar batizando com o Espírito Santo. Em 2022 Deus vai continuar usando os seus vasos e os seus profetas. Se você acredita nisso, glorifique a Deus. Eles acenderam uma fogueira por causa do frio. Posso falar uma verdade? Quem está disposto a ouvir, diga amém. Pastor, eu não dou glória a Deus, que é meu jeito. Pastor, eu não digo aleluia, eu não levanto a mão, é porque é minha forma de adorar. Não é verdade. Porque quando o teu time ganha, você pula no sofá. Quando o teu time joga, você rola na sala. Você pula, grita na janela, manda mensagem no telefone, fica eufórico. E por que no culto você não consegue levantar a mão? Não é teu jeito de adorar, você é frio mesmo. Mas essa noite o fogo do Espírito pode te pegar. Essa noite a glória de Deus pode tocar a tua vida. E se tem alguém do teu lado aí que até agora não manifestou dando um glória a Deus, não deixe essa frieza pegar em você. Mas o fogo que está em você vai tocar a vida dele esta noite. Diga glória. Cuidado para nesta viagem da fé você não morrer de frio, porque o inverno existe, o frio bate na porta, a frieza chega, a chuva cai, mas você tem o desafio de manter a fogueira acesa no frio e na chuva. Bate no peito e diz: ninguém vai apagar esse fogo. Paulo e os tripulantes, pastor Maurinho, vão para a beira da fogueira. Escuta aí, irmão, estou chegando lá, olha aqui. Paulo e os tripulantes vão para a beira da fogueira. Quando eles chegaram lá, a fogueira já estava pronta. A fogueira já estava, vamos lá bem forte, a fogueira já estava pronta. Não sei nem se eu falo. Tem pessoas que até gostam de fogo, mas ele gosta de fogo pronto. Se eu, dependendo da forma que eu pregar, você vai sair do culto dizendo assim: esse pregador é frio. Não, frio não sou eu. Frio é você que depende do meu fogo. Sou frio não. Você precisa de mim para dar glória? Você precisa de mim para falar em língua? Você precisa de alguém te incentivar o tempo todo para você dar. Tem fogo aí dentro não? Você precisa de fogo de alguém? Você precisa de fogo emprestado? Ô glória. Eles estão lá. Eu tenho uma grande preocupação. Eu prego o evangelho desde a minha tenra idade, desde a minha mocidade. Pastor Oséias, eu tenho um medo que permeia minha alma. Eu peguei a fogueira acesa. Sabe qual é o maior medo que eu tenho como pastor e pregador? Que o fogo se apague na minha gestão, que o fogo se apague na minha época, que o fogo se apague no meu tempo. O maior medo que eu tenho é de não dar sequência ao que os meus pais na fé fizeram. O maior medo que eu tenho é de não dar prosseguimento no fogo que os nossos pais acenderam. E Paulo está lá na beira da fogueira. E Paulo teve um sentimento que todo crente deveria ter. Paulo vê a lenha queimando e Paulo sabe que sem lenha o fogo se... Paulo disse: eu vou ajudar, eu vou cooperar, eu vou fazer algo pela obra, eu vou ajudar a manter essa fogueira acesa. Se depender de mim, o fogo não apaga. Você é desses crentes que se depender de você, o culto é fogo puro? Se depender de você, Jesus batiza, Jesus fala, Jesus enche, Jesus renova. Onde estão esses crentes que pensam assim? Igual Paulo. Paulo olhou para a fogueira, viu a lenha queimando e disse: se depender de mim, não vai apagar. Pastor Maurinho, Paulo vai atrás de lenha e encontra. Ele não encontra só um graveto, ele encontra um feixe. Mas agora chega a parte mais difícil.
A Bíblia diz, pastor Marcos Angel, que quando Paulo acha o feixe de gravetos, uma víbora morde a mão de Paulo. Agora a luta de Paulo não é com o mar, não é com o frio, não é com a chuva. Agora a luta de Paulo é com a víbora. A víbora da Bíblia representa o diabo. Como que eu explico para a igreja que Paulo foi atingido, que Paulo foi mordido? Eu perguntei, Deus, como que eu vou explicar para a igreja que a víbora mordeu Paulo? Deus disse, meu filho, a primeira coisa que você vai explicar para a minha igreja é que o alvo da víbora é quem ajuda e não quem atrapalha. É quem cata graveto e não só quem fica olhando. É quem ajuda e não quem atrapalha. Talvez você não entende, pastor, por que o diabo me persegue tanto, me perturba tanto, me tenta tanto? Pastor, por que Satanás não sai do meu pé? Ele não sai do teu pé porque você é catador de graveto. Ele não sai do teu pé por causa de você, a obra não para. Por causa de você, a obra não apaga. Por causa de você, a igreja anda. Vamos lá. Paulo disse, se depender de mim, o fogo não apaga. Diga isso, se depender de mim, o fogo não apaga. Irmãos, quando eu era novo convertido, eu ouvi uma história. O pregador tem a mente muito fértil. E eu tenho certeza que aquele pregador inventou aquela história, claro. Mas eu nunca esqueci aquela história que ele contou. No meio da mensagem dele, ele contou uma história o seguinte: domingo à noite, um culto, depois das 10 da noite de um domingo, 2 demônios se encontraram. Um estava bem arrumadinho, cheiroso, cabelinho penteado, sapatinho engraxado, e o outro estava só com o sapato no pé, queimado, cabelo sapecado de fogo, a roupa rasgada, e os dois se encontraram numa esquina. E o que estava todo queimado perguntou para o outro assim: rapaz, você está vindo de onde? Ele falou: estou vindo de um culto. Pensa num culto bom. Entrei numa igreja hoje, amei. Eu estou achando até que eu vou congregar lá. Fui num culto hoje, ninguém dá glória, ninguém ouve a palavra, ninguém fala em língua, ninguém levanta a mão, ninguém gosta de ouvir Bíblia. Aí olhou para o outro que estava todo queimado e perguntou: e você, está vindo de onde? Ele falou: eu também estou vindo de um culto. Só que eu não tive tua sorte. Passei em frente a uma igreja hoje, disse: eu vou fazer uma bagunça ali dentro hoje. Quando eu pus o pé na porta, uma senhora gritou lá na frente: queima ele, Jesus, porque onde tem fogo ele não gosta. Levanta comigo as duas mãos aos céus, dê um glória a Deus de fogo, um aleluia de fogo, fala a língua de fogo. Isso, irmão, sinta a presença de Deus na tua vida. 2022 vai ser o ano do teu renovo, vai ser o ano do avivamento de Deus na tua vida. Esse ano, quem não é batizado, Jesus vai batizar, Jesus vai dar dons espirituais, Jesus vai te usar como nunca te usou antes. Vamos lá. A víbora morde a mão de Paulo. Fiquei preocupado, falei: Jesus, como é que eu explico isso para a igreja? Aí, pastor Eliel, eu perguntei: Deus, por que o Senhor permitiu a víbora morder Paulo? Deus disse para mim assim: meu filho, às vezes eu permito a víbora morder. O que eu não permito é o veneno funcionar. O que Deus não deixa é o veneno fazer efeito. A calúnia vem, a luta vem, a prova vem, a doença vem, o desemprego vem, mas o veneno não funciona. Eu gostaria que você dissesse pelo menos para 2 irmãos assim: o veneno não vai fazer efeito na sua vida. Não vai. O veneno não vai funcionar na tua vida. Toda obra do diabo contra a tua vida, Deus vai jogar por terra. Mas deixa eu continuar. A Bíblia diz que quando a víbora morde Paulo, a víbora está fugindo do calor. A víbora está fugindo de quê, irmãos? Calor. Então ela não gosta de ambiente.
O diabo gosta de uma mente fria, de um coração frio, de um culto frio, de um crente frio. Mas ele não suporta quando a temperatura sobe. Olha o que vai acontecer daqui a alguns minutos, escute. Pastor Marcos, quando Paulo percebeu que a víbora estava pendurada, a víbora estava o quê, irmãos? Grita, a víbora estava? Tem demônio que é insistente. Tem luta que é perseverante. Tem coisa que vem em você que não te solta fácil não. A víbora não mordeu não, ela mordeu e segurou. Ela ficou grudada na mão de Paulo. Paulo percebeu, pastor Oséias, que a víbora estava fugindo do fogo. De onde a víbora estava fugindo? Aí a víbora pendurada aqui, Paulo diz, já que ela está fugindo do fogo, seu dia não foi fácil hoje. A sua semana talvez foi difícil. O inimigo jogou uma seta e disse, não vai hoje não. Tem mais dias. Você diz, não é hoje que eu vou, porque é hoje que eu jogo essa víbora na fogueira. A Bíblia diz que Paulo vai lá na fogueira. Escute isso, vai acontecer um mistério aqui agora. A Bíblia diz que Paulo vai lá na fogueira e sacode a víbora. Sacudir é reagir. Sacudir é o quê? E se eu te disser que tem gente que a víbora está mordendo e ele está de braço cruzado? Tem gente que a víbora mordeu a família, mordeu o casamento, mordeu o ministério, mordeu a chamada, mordeu a fé e ele está dando moleza. Deus me trouxe aqui essa noite para te dizer, não seja passivo com a víbora. Não dê moleza para o inferno. Se Satanás não gosta de fogo, é fogo que nós vamos dar para ele. Não, fica de pé, 1 minuto, depois você senta, Fica de pé 1 minuto só, 1 minuto. Oramanda arabaxei me cantaraia. Satanás não gosta de fogo, é fogo que ele vai receber. Ele está levantando contra o teu ministério, contra a tua casa, contra a tua família, contra a tua fé, contra a tua saúde, mas ele vai comer fogo. Se você me perguntar agora, pastor Moisés, o que o senhor está sentindo agora? Eu estou sentindo cheiro de víbora queimada. Escute o que eu vou lhe dizer com autoridade na palavra que eu estou pregando. Demônios vão cair agora lá na sua casa. Demônios vão sair do teu caminho. Demônios vão sair da tua vida profissional. Demônios vão ter que correr do meio da tua família. Porque Deus te trouxe no janeiro profético do Brás para reagir. Deus diz, reage que essa depressão vai embora. Reage que essa crise no casamento passa. Reage que essa frieza some. Reage que o milagre acontece. Levanta a mão direita lá em cima. Agora o Espírito de Deus vai fazer algo tremendo aqui. Nós vamos fazer um ato profético aqui agora. Mão direita levantada. Satanás pensou que você ia correr. Satanás pensou que você ia deixar ele pendurado. Satanás pensou que você ia deixar ele no ninho dormindo. Satanás pensou que você não ia se importar. Mas você reagiu e veio. Você reagiu e está na fé. Você reagiu e está orando. E nós vamos fazer um ato profético aqui agora. Nós vamos, quando eu der um sinal, vocês vão começar a fazer assim, ó. Cada lançar de mão que você der vai ser uma víbora que cai dentro da fogueira. Tem gente que vai começar a fazer isso, vai sentir a presença de Deus e vai ser renovado na hora. Tem gente que vai sentir os anjos de Deus visitando a casa dele enquanto ele faz isso. Tem gente que enquanto ele estiver fazendo isso, Deus vai entrar no meio dos documentos, dos papéis, das gavetas. Deus vai entrar em porta, em balada, em rua. Deus vai visitar lugar onde os teus pés não pisam. Porque Deus está dizendo, é hoje que eu tiro a víbora do teu caminho. Você vai vencer essa batalha espiritual. Deus está me dizendo aqui agora que entrou uma multidão de pessoas aqui enfrentando retaliação, enfrentando luta espiritual. Gente que travou guerra contra o inferno. Gente que está vivendo uma peleja espiritual tremenda. Mas Deus está dizendo, é hoje que eu vou queimar esta víbora na fogueira.
É hoje que Deus vai incendiar as víboras para você sair vencedor. Levanta a mão e fecha os olhos. Agora é fé. Agora é fé. Agora é coragem. Agora é ousadia. Quando eu disser agora, você vai começar a sacudir a mão e falar aquilo que Deus colocar na tua boca para falar. Queima, sai, opera, visita, com a mão levantada. Em nome de Jesus. Agora, reage. Reage. Olha lá. A irmã está reagindo. Reage, irmã. Reage. Melhora isso, melhora, melhora. É até a víbora queimar. Derebaia. Derebaia, surianda. Reage, irmã, reage, irmã. Reage, irmã, reage. Reage, obreiro, reage. Orimicandaraia. Reage, reage, reage. Jesus está dizendo, eu vou te dar vitória nesta peleja. Eu vou te dar vitória nesta batalha. Reage. Ai, bicho, remanda. Ecova sui terra múria. Dominância, ebrio, meneva sui tequei. Emanai, chocou, menehécia. Você não vai perder essa batalha espiritual. Não vai.